palavra nesta noite não é uma palavra daquelas que nós gostaríamos de ouvir, porque é uma palavra que vai tratar de um assunto que a gente não gosta de passar, mas independente se gostamos ou não, passaremos. Temos que aprender a lidar com esta situação. O cristão e o sofrimento. Irmãos, a Bíblia, preste bem atenção, a Bíblia, a palavra de Deus, ela não esconde nada de ninguém. É um livro aberto. A Bíblia não esconde o erro dos seus personagens. Olha que coisa. A Bíblia chama Davi de homem segundo o coração de Deus, mas ela não omite o erro que Davi cometeu. E nem por isso Davi deixa de ser o homem segundo o coração de Deus e a Bíblia deixa de ser a palavra de Deus. A Bíblia fala que Abraão é o nosso pai na fé, e mesmo assim mostra que Abraão duvidou em algum momento. Significa dizer que a Bíblia se engana quem quer, porque já está tudo escrito neste livro. Neste livro está escrito como Deus criou o mundo, nesse livro está escrito como o mundo vai acabar. Essa palavra acabar, no aspecto literal, tudo que existe um dia vai deixar de existir, e o mundo vai voltar ao estado original, à terra, da época da criação, e todo esse sistema vai desaparecer. E aqui também está escrito como vai ser esse julgamento, como vai ser o arrebatamento, como vai ser o julgamento das nações, e assim sucessivamente. Então, aqui neste livro, não está escrito que a vida cristã é um mar de rosas. Não está. Mas, infelizmente, para muitas pessoas, a vida cristã é para ser um mar de rosas. Existem igrejas, existem religiões, existem pregadores, existem vários ministros que pregam um evangelho que é só vitória, hinos, mensagens, que não é de fato o que a Bíblia está dizendo. A Bíblia fala de vitórias do povo de Deus, mas a Bíblia também fala de momentos difíceis, de momentos complicados, de situações dificílimas que o servo de Deus, que a serva de Deus, ela enfrenta. Então hoje nós iremos estudar sobre o cristão e o sofrimento. E é interessante você prestar bem atenção naquilo que a palavra de Deus irá nos ensinar esta noite. A primeira coisa é que esta palavra, pare de sofrer, ela não é bíblica. O evangelho não é uma propaganda enganosa. O evangelho não é venha e pare de sofrer. Não, não é isso que o evangelho de Jesus nos mostra. Se você olhar a vida dos apóstolos e do próprio Cristo, não foi mar de rosa. Quando você olha a vida de grandes homens de Deus, não foi pare de sofrer. Não é pare de sofrer. É por isso que muita gente, diante do desafio, ele se afasta da igreja. Porque a mensagem que pregaram para ele é que ele vai servir um Jesus que vai livrar ele de todas as dificuldades, e que ele não vai ter uma dificuldade, e que Deus vai intervir em todos os momentos e vai livrar ele das provações. Para você ter ideia, há igrejas que ensinam que a dor, que a dificuldade, que as decepções da vida é encosto. É como se as pessoas atribuíssem tudo a Satanás.
Você está com dor de cabeça, é encosto. Você não dorme à noite, é encosto. Você não tem o carro que você quer, é encosto. Você está com uma doença, é encosto. Isso é mentira. Isso é heresia. Isso não está nas Escrituras. Para você ter ideia, o próprio apóstolo Paulo diz: eu sei ter como não ter, eu sei estar com a barriga cheia e eu sei passar fome, mas em todas essas coisas eu sou mais do que vencedor. E nós vamos entender o que significa isso. Jesus nunca prometeu pare de sofrer. Jesus prometeu outra coisa. Jesus prometeu presença. Jesus prometeu ajuda. Jesus prometeu intervenção, que há momentos que ele intervém e muda a história. E eu não estou dizendo que a vida cristã é sofrimento. Não, a vida cristã é vida com Deus. Mas a vida cristã, o sofrimento faz parte. Não é o sofrimento. Não é nem parar de sofrer e nem vir sofrer. É que o sofrimento faz parte da trajetória. O sofrimento faz parte da caminhada. E a gente precisa aprender a lidar com ele. Olha o que diz João, capítulo 16, versículo 33. Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ó, palavras de Jesus. No mundo tereis aflições. O mundo que nós estamos vivendo é cheio de dificuldades e nós iremos enfrentar essas dificuldades. Agora eu posso te garantir uma coisa: com Jesus nós vamos vencer, com Jesus nós vamos superar, com Jesus nós vamos chegar do outro lado, com Jesus nós somos mais do que vencedor, mas o sofrimento faz parte da caminhada. E a gente precisa aprender aqui 4 coisas. Primeiro, nós não estamos sozinhos. Não é pare de sofrer, se o sofrimento fizer parte da proposta de Deus para te tratar, Ele não vai te livrar, mas Ele passa com você diante desta dificuldade. Olha o que diz Isaías 43, 1 a 3. Mas agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas... Quando passares pelas águas... Aqui está falando o quê? Quando você for submetido à dificuldade, significa dizer o quê? Vai ter momentos que eu não vou te livrar de passar pelas águas. Vai ter momentos que eu não vou impedir você passar por situações complexas. O que mais? Eu estarei contigo. Eu estarei contigo. A mensagem não é pare de sofrer, que agora você vive um mar de rosas. A mensagem é: eu estou contigo. O que é que diz o Salmo 23, 4? Olha esse texto. Salmo 23, 4. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte... ainda que eu andasse pelo vale. Tem horas que Deus vai permitir, diga comigo, permitir você passar pelo vale. Só que tem gente que quando passa uma dificuldade, a primeira coisa que ele faz é questionar Deus. Cadê o Senhor? E como é que fica? Eu sou fiel a Deus. Mas quem é fiel também passa pelo vale. Quem é fiel também passa pelas águas. Quem é fiel também vai para a cova. Eu vou perguntar uma coisa aqui para os irmãos. Daniel foi para a cova porque era infiel? Sadraque, Mesaque e Abdenego foram para a fornalha porque era infiel? José foi para a cadeia porque era infiel? Estevão foi apedrejado porque era infiel? Agora, qual é a diferença? Quem está com Cristo não passa nenhuma dificuldade só. Tem um hino na harpa que diz: o Jordão eu não passarei só. E aí tem um detalhe que a gente não pode esquecer. Preste atenção.
Todas as vezes que Deus permitiu uma situação complicada, se você perseverar, você chega do outro lado melhor do que o que você era. E a gente vai aprender isso hoje aqui. Sofrimento na vida do crente não é inimigo, é aliado. É aliado. Segundo, é um processo. O sofrimento na vida do crente é um processo. Gênesis capítulo 50, versículo 20. Olha o que diz o texto. Vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar em vida a um povo grande. Olha que lindo. Deus permitiu todo o processo na vida de José. Traição, humilhação, calúnia, inveja, para que José chegasse aonde? No Egito. Aí agora ele está dizendo para os irmãos, vocês fizeram para o meu mal, mas o meu Deus nunca perdeu o controle, e ele estava me conduzindo para que eu fosse quem eu sou hoje. Diga para o seu irmão, é um processo, não é abandono. Deus está tratando você, Deus está conduzindo você, e no final você vai ver que o controle sempre esteve na mão dele, mas para isso você tem que suportar a dor. Vamos ver se José não suportasse a dor, não seria governador, morreria frustrado, como tem um bocado de gente aí. Porque não aguento, que absurdo, como é que Deus, sendo Deus, permite tanta coisa? Irmãos, nunca questione Deus. Nossa mente é muito pequena para entender um ser tão grande. Essa semana eu estava estudando a ideia do escabelo, que a Bíblia diz que a terra é por escabelo dos pés de Jesus. É que naquela época os reis, quando eles sentavam no trono, alguém arrumava uma espécie de banquinho, era tipo um calço, para poder a majestade botar o pé. A terra inteira é como se fosse um banquinho, para o rei dos reis apoiar os pés. E tem gente que quer entender um Deus desse. A Bíblia diz que Deus é tão grande. Olha, irmão, se a terra é um banquinho para Deus botar o pé, não é para sentar, não, é para botar o pé. A mão dele consegue medir todas as águas dos oceanos e dos rios. Aí tem gente que fica atribulado querendo entender Deus. Eu não estou entendendo, porque eu estou passando por isso. Você não vai entender, suporte. Você só vai entender depois que o processo terminar. Aí você para e diz, eu precisava. Teve situações na minha vida que eu passei e que não foi fácil, mas hoje eu digo, eu precisava. Eu sou um homem mais forte, eu sou um homem mais maduro, eu sou um homem mais experiente, eu sou um homem mais confiante, eu sou um homem mais temente a Deus, eu sou um homem que tem experiência para contar. Benditas lutas! Olha o que diz Romanos 8, 28, e eu não vou pedir a missionária para ler, porque eu quero que a igreja leia, porque isso aí apaga na tela, Romanos 8, 28, não está não, Romanos 8, 28, porque isso aqui é o slogan da igreja, 1, 2, 3 já. Olha o que Paulo diz, e sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam. Você chega no médico e diz, doutor, eu estou com a dor desse lado. Ele faz um exame e diz, mesa de cirurgia. Doutor, eu não vi. Preciso operar agora. Se não operar agora, você não vive. E você tem que fazer o quê? Por que você vai operar? Porque ele estudou. Ele sabe o que está falando. Sim ou não? Porque dá para vir andando para casa. Tem coisas que é incompreensível. A pessoa está boa. E o médico diz, não, tem que fazer uma cirurgia agora.
Disse, não, mas doutor, mas eu tenho uma audiência agora. Não, meu amigo, agora tem que parar para cuidar, porque eu tenho que arrancar um negócio aqui. Senão você morre. Às vezes Deus olha para nós e diz, tem que passar por um processo. Tem que tirar algumas coisas. Aí a gente diz o quê? Não, mas aí não dá. E Deus está dizendo, eu sei o que eu estou fazendo. Terceiro, é para ter experiência. Eu vou fazer uma pergunta aqui. Quem tem experiência para contar aqui? Quem tem uma experiência para contar? Levanta a mão. Quem tem uma experiência? Ok. Agora abaixa a mão. Quem aqui, essa experiência, para você ter ela, causou dor, sofrimento? Não existe experiência sem dor. O sofrimento não mata crente. O sofrimento dá estrutura para crente. O sofrimento não mata você. Só vai te dar mais experiência para contar. Diga, quanto maior o sofrimento, maior a experiência. Olha o que diz Filipenses 1:12. Filipenses capítulo 1, versículo 12. Alô? Filipenses 1:12. E quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para... As coisas que me aconteceram. Quem está falando aí? Paulo. E Paulo está falando de quê? Luta, naufrágio, açoite, cadeia, rebeldia. Irmãos, eu quero dizer a vocês que tudo que me aconteceu me tornou um homem fraco, eu estou derrotado, porque eu não pensei que eu ia passar isso tudo. É isso que está escrito no texto? Contribuíram para maior proveito do Evangelho. O Evangelho cresceu. O Evangelho cresceu. Agora, olha o Salmo 84, versos 5 a 7. Eu queria que você não só ficasse olhando, eu sei que tem irmãos aqui que já vem com um caderninho. Anota esses textos, marca esses textos, porque isso vai te dar estrutura para você refletir sobre eles, para você remoer a palavra depois da ministração. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração estão os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale de Baca, faz dele uma fonte, a chuva também enche os tanques. Vai indo de força em força, cada um deles em Sião aparece perante Deus. Passa pelo vale de Baca, passa pelas dificuldades, mas a confiança está em Deus. E em último lugar, nesse primeiro tópico, é ter alegria, apesar do processo, apesar das dificuldades, apesar dos momentos difíceis, a nossa alegria não está nas circunstâncias, a nossa alegria está no Deus que nós servimos. Olha o que diz Romanos 5, de 3 a 5. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Agora eu lhe pergunto, é loucura ou não é? Porque na terra a glória é coisa boa. Eu me englorio. O cara quando tem uma glória é o quê? É o pódio, é o carro novo, é vencer, é passar. Aí Paulo chega e diz, nós nos gloriamos nas tribulações. Você já parou para entender isso aqui? Lê o texto de novo, começa o texto. Diz o que o texto? Nós nos gloriamos. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações. Ó, nós nos gloriamos nas tribulações. Sim, pastor, e Paulo é masoquista, é? Paulo gosta de sofrer? Não, é porque a tribulação produz o quê? Paciência. E a paciência produz o quê? Experiência. E a experiência produz o quê? Esperança. Entendeu ou não? Entendeu?
Ou seja, eu me englorio de algo que, apesar de doer, vai produzir crescimento. Eu me englorio de algo que, apesar de eu não querer passar, vai me tornar uma pessoa melhor depois que eu passar. Vamos caminhando. Benefícios do sofrimento. Vamos aprender aqui os benefícios do sofrimento. Qual é o primeiro benefício do sofrimento? Tratamento. Na dor, aprendemos lições que não, que aprenderíamos, mas que não aprenderíamos de outra forma. O sofrimento nos afasta Quem aqui veio para Deus pela dor? Quem aqui aceitou Jesus pela dor? Pronto. Que dor maravilhosa, não foi? Foi ou não foi? Veio a dor, veio a dificuldade. Olha você aqui. Em vez de uma garrafa de cachaça na mão, está com a Bíblia aberta. E eu pergunto, se aquela dor não viesse e Jesus não tivesse te alcançado, tu estava vivo? Tu estava morto. O sofrimento que às vezes vem sobre nós, quebra nosso eu, nosso ego, a ponto da gente entender, não vale a pena pecar, não vale a pena pecar, não vale a pena pecar, não compensa pecar. O pecado é um momento só, mas traz tristeza para a vida inteira. Eu quero Deus, eu quero Deus. Tratou, tirou você. O sofrimento nos mostra que fazer o que quer não compensa. Quer viver uma vida de sofrimento? Faça o que der na cabeça. Você quer viver uma vida desgraçada? Faça o que der na sua cabeça. Saia fazendo o que der na cabeça. E eu vou lhe mostrar uma vida infeliz que você vai viver. E não é só você vai fazer sofrer quem te ama. Agora, quer viver uma vida de paz? Aprenda a suportar as tentações. Aprenda a aguentar firme na hora das dificuldades. Olha o que diz o sábio Salomão em Provérbios 14:12. Há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. O cara olha assim e diz, meu Deus, é isso. E ele vai, quando chega no final, tem o que esperando por ele? Uma foicezinha. Por que o desenho da morte é uma foice? Para ceifar, né? Ceifar. O cara está trilhando o caminho, dizendo, é nós. Daqui a pouco tem uma foicezinha dizendo, venha. E não dá para voltar. Há caminhos que para o homem parece bom, direito. Mas o final é o quê? Morte. É? Morte. A segunda coisa que o sofrimento nos traz de benefício é o testemunho. Esse é o segredo de quem anda com Jesus. Mesmo na dor, louva e agradece a Ele. E o ímpio não entende isso. Porque o ímpio foi treinado assim. Eu tenho, estou feliz. Eu posso, estou feliz. Está dando tudo certo na minha vida. É nós, mano. E a gente foi treinado para dar glória até quando nada funciona. Porque a gente acredita que tem um Deus que está no controle de todas as coisas. Olha o que diz Jó 1:21. E disse, nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu, e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. O ímpio nunca vai entender isso aqui. Nunca. Você também, quando era ímpio, não entendia isso aqui. Você diz, rapaz, eu não entendo. Essa mulher passa tanta luta e já acorda cantando. Esse crente sofre tanto e só anda na igreja. Jó aqui está dizendo, o Senhor me deu, o Senhor tomou, depois que tinha perdido tudo, irmão. Mas não abriu a boca para murmurar. Porque ele sabia, se está acontecendo, Deus permitiu. Se Deus permitiu, tem um propósito. E o propósito de Deus é para o meu bem. Se é para o meu bem, mesmo sem entender, eu glorifico a Ele, eu louvo a Ele. Atos 16:25.
Perto da meia-noite, Paulo e Sila oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. Ó, os caras presos por amor ao evangelho, roubaram, Não, mataram, não, fizeram algum mal, não, eles estavam pregando o quê? E foram presos. Deus livrou eles da prisão? não. Livrou ou não livrou? Eu estou fazendo uma pergunta. Eles foram... Deus livrou eles da prisão? Não. E eles foram para a prisão e ficaram lá murmurando? Que absurdo, rapaz. Aí, ó, quando a gente não era crente, não tinha isso. A gente bebia a noite toda, não ficava preso, Pedro. Ó, Paulo, olha que situação, onde a gente está. Se Deus fosse Deus, não estava deixando a gente aqui. Não, eles olharam e disseram, se Deus deixou, tem um propósito. E o nome dele vai ser glorificado nessa prova. Perto da meia-noite, Paulo e Silas faziam o quê? Orava, Cantava. E os presos ouvia. E Deus fez o quê? Abriu a prisão. E o carcereiro quis o quê? Se matar. Mas o carcereiro depois foi convencido a não se matar e queria ser salvo. E ali a primeira alma foi salva. E a igreja começou naquele lugar. Quem quer se ver livre do que Deus permitiu, estraga tudo que Deus programou. Se Paulo dissesse, não, então se é para poder viver uma vida dessa, eu vou voltar para o pecado. Não seria o homem de Deus que foi. E por intermédio dele, tantas igrejas foram abertas. Diga para alguém que está perto de você, não desista. Tem um propósito para essa dor que você está passando. Agora diga para ele, não envergonhe o nome de Jesus. Glorifique o nome dele nessa prova. Ele vai ajudar você, ele vai socorrer você. Ó, o benefício do sofrimento, esperança. Sabemos que vai passar e que no final receberemos o quê? A coroa de glória. Olha o que diz Atos 7:56. e disse, eis que vejo os céus abertos, e o Filho do Homem, que está em pé, à mão direita de Deus. Ó, os caras com a pedra na mão, apedrejando Estevão, e Estevão dizendo, eu estou vendo. O que é que você está vendo? Porque tem gente, irmão, que morreu em um hospital tão chique, que pode reunir sua casa, o quintal e a casa de 10 vizinhos e não dar o quarto dele. Mas quando ele está morrendo, ele vê fogo, ele vê demônio, ele vê luta, ele grita. Renato Russo, no leito da morte, diz, eu sinto como cachorro está me engolindo vivo, eu estou sentindo chamas. Já o outro apedrejado, dizendo, eu estou vendo. Eu estou vendo, eu estou enxergando. Você está vendo o que, louco? Eu estou vendo os céus abertos e papai está sentado, está lá, à direita de Deus, eu estou indo para lá. Isso é esperança, irmão. Isso é esperança. Paulo chega a dizer que se a nossa esperança for as coisas dessa terra, a gente é miserável. O que nos move não é as coisas daqui. Pode chegar momentos que Deus não te livre de coisas daqui. Mas se Ele não te livrar de coisas daqui, Ele tem uma coisa ali melhor para você. Amém ou não amém? É que o evangelho de hoje que está sendo pregado é o evangelho da prosperidade. E o evangelho da prosperidade diz que você vai ter coisa boa aqui. Mas o evangelho do céu é o evangelho que a mansão está sendo preparada lá. Ele pode te dar coisas boas aqui, mas esse não é o foco do evangelho. O foco do evangelho é o céu. O foco do evangelho não é a terra. Vamos caminhando. O cristão e o pecado. Vamos ver sobre este tema. O que é pecado, pastor? É tudo aquilo que transgride a lei de Deus, sendo contrário ao seu caráter. Desse modo, o homem peca, tanto ao não fazer o que agrada a Deus,
quanto ao fazer aquilo que desagrada. Ou seja, existe o pecado por omissão e por comissão. Tudo que eu faço que desagrada a Deus é pecado. E tudo que eu não faço que era para fazer é pecado. E como é que lida, pastor, com o pecado? Lute contra ele. Lute contra ele. O sofrimento nos ensina a lutar contra o pecado. Isso é uma guerra. E você tem que usar as armas corretas para vencer o pecado. Tem gente, irmãos, que é o seguinte: ele quer vencer o pecado, mas ele fica brincando com o pecado. Qual foi o problema de Sansão? Brincar com o pecado. Então, se eu, como homem de Deus, fico brincando com o pecado me vence. Mas se eu enfrento o pecado, eu venço o pecado. E às vezes tem gente que precisa passar por um tratamento doloroso para aprender a lutar contra o pecado.